Você acredita que Deus responde às orações? Uma vez alguém perguntou para mim: como é que você escolhe os sermões? Como é que você decide o tema que você vai pregar? Eu simplesmente respondi: a gente ora, pede, eu quero pregar o que o Senhor quer que eu pregue. Qual a mensagem que o Senhor quer que eu pregue? E muitas vezes as coisas são mudadas na última hora, porque Deus mostra que Ele quer que nós preguemos aquela mensagem. Então, nesta manhã, Deus me mostrou que deveria pregar sobre reforma e reavivamento. E eu olhei na minha lista de sermões e vi que eu não tinha, ali no YouTube ainda não tinha este sermão, reforma e reavivamento. Então nós vamos começar lendo Zacarias capítulo 3. Esse é o tema da administração do pastor Ted Wilson, reforma e reavivamento. A reforma, como eu disse, sozinha ela se torna dura, fria, insensível, legalista, crítica. Mas quando acompanhada pelo reavivamento, a reforma se torna dócil, amável, cortês, tolerante com os outros, esquece as críticas, chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Quando o reavivamento está permeando a reforma, quando a reforma está impregnada no reavivamento, existe um doce espírito, um suave espírito de tolerância, de amor, de amizade, andando a segunda milha com os nossos irmãos. Quando o reavivamento e a reforma estão mesclados, o que existe não é o estender do dedo, e sim o estender da mão para levantar os que caem, usando de misericórdia para com aqueles que ainda podem não estar no patamar em que você está. Não importa, irmãos. Alguns estão bem avançados, outros estão iniciando, mas todos estão no caminho do céu, todos estão no caminho da santificação, e não há lugar para críticas, não há lugar para durezas, não há lugar para reprovações. Por isso, queridos, reforma e reavivamento andam juntos. Zacarias capítulo 3, e os versos 1 a 4. Aqui nesse capítulo, nós vamos encontrar Satanás diante de Jesus, acusando o sacerdote. Satanás sempre é o acusador, sempre foi e sempre será acusador até ser destruído. E aqui está realmente a cena. Zacarias 3:1 em diante diz: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. A Bíblia usa uma expressão para Jesus que muitas vezes as pessoas confundem. Anjo do Senhor na Bíblia geralmente é Jesus, mas Jesus não é anjo, mas é uma expressão, anjo do Senhor. O anjo do Senhor acompanhava Israel durante os 40 anos no deserto. O anjo do Senhor era uma luz à noite e era sombra durante o dia, aquela nuvem, mas era Jesus. Este anjo do Senhor, um anjo do Senhor esteve lutando com Jacó a noite toda, era Jesus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante de Jesus, o anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Satanás não quer que você se salve. Satanás usa os seus pecados, usa a sua natureza pecaminosa para reivindicá-lo como sendo dele. O trunfo de Satanás em mim e em você é a natureza pecaminosa que nós temos. Esse é o trunfo dele. E ele nos reivindica como sendo dele, por causa das nossas fragilidades e pecados. E ele reclama
Por isso ele está aqui diante de Jesus e diante de Josué, não é? E o verso 2 diz: mas o Senhor disse a Satanás. Estão vendo aí que agora o anjo do Senhor já é o Senhor? É Ele, é Jesus. O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Quantos estão no fogo, mas são tirados do fogo? São salvos. Multidões na hora 1/10 serão salvas. Multidões na hora 1/10 serão tiradas do fogo e salvas pela graça e pelo sangue de Jesus. E o verso 3 diz: ora Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Quem não tem vestidos sujos? Quem ousaria dizer: eu não tenho vestidos sujos? Os nossos vestidos sujos é a natureza pecaminosa que nós temos. Nascemos com ela. Nascemos gerados em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Eu não preciso pecar para ser pecador. Basta nascer. Você não precisa pecar para ser pecador. Basta nascer. Nasceu pecador, gerado em pecado, necessitando de um Salvador, que se chama Jesus. Nome forte e poderoso, que nos dá salvação. Nome forte e poderoso, que nunca foi derrotado. Nunca. E nunca o será. Ele é o vencedor. Mas ele é o meu irmão. Ele é o seu irmão. Queridos, há regozijo quando nós entendemos esta verdade. Há regozijo. Sua cabeça deixa de ser cabisbaixa e a sua cabeça é levantada e você olha para o céu, de onde vem o socorro, de onde vem a mão poderosa de Deus para levantá-lo cada vez que você cai. A glória do homem pecador não é nunca cair, porque quem nunca caiu? Só Jesus. A glória do homem pecador não é nunca cair, mas é levantar-se cada vez que cai. Essa é a glória do homem pecador. Levantar-se cada vez que cai. É uma mão que se estende e nos levanta e não nos critica. Não nos lembra os pecados passados. Não lança em rosto nossa ingratidão, nossos adultérios. Não. Ele nos abraça, nos aconchega junto dele. Isto é graça, isto é salvação, isto é Jesus. Nome santo e venerável, nome que traz vida e traz salvação. Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Que anjo? O anjo do Senhor, Jesus. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Jesus não está nem aí para as acusações de Satanás. Jesus não discute com Satanás. Jesus simplesmente diz: tire as vestes sujas dele, e o vista com a veste branca da minha justiça. E Satanás é emudecido, Satanás é calado, porque Jesus fala com autoridade, porque ele comprou você, ele nos comprou com o ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas, por isso ele tem autoridade. Nós somos dele,
pela criação e somos dele pela redenção. Por isso, meu querido irmão, você não pode viver deprimido. Hoje a depressão é uma doença que invadiu o mundo e entrou para dentro da igreja de Deus também. Pessoas deprimidas. Levante o rosto. Como você pode viver deprimido se você tem um Jesus na sua vida? Se você recebe da santidade dele todos os dias, se você é batizado pelo Espírito Santo, se você tem um regozijo cristão, se você tem a esperança da vida eterna com Cristo, a esperança da breve volta de Jesus, como você pode viver deprimido, cabisbaixo, quando o céu está para cima? Você não pode olhar para baixo, tem que olhar para cima, é de lá que vem um socorro bem presente na hora da angústia. Saia de dentro de si mesmo. Depressão é uma doença que o tranca dentro de si mesmo. Pare de pensar em si mesmo, pense no céu, pense em Jesus, pense nas almas pelas quais Jesus morreu, pense na missão que Jesus te deu, saia em busca das almas. Não duvide da salvação. Há pessoas que se debatem, estou salvo, estou perdido, estou salvo, estou perdido. E existe uma corrente dentro da igreja de pensamento que diz que nós vamos viver nesta dúvida se estamos salvos ou perdidos, esta angústia, esta ansiedade, até depois do fechamento da porta da graça. E que durante o período da angústia de Jacó, nós vamos estar angustiados se estamos salvos ou perdidos sem saber. Pois bem, meu querido irmão, você tem que saber se você está salvo ou perdido hoje. Hoje você tem que ter a certeza da salvação em Jesus. A salvação para aquele que confessa, a salvação para aquele que se humilha, que se ajoelha em lágrimas de arrependimento, busca perdão. E Jesus diz para você o que disse para Maria Madalena: eu também não te condeno. Quando Jesus diz eu não te condeno, Ele está dizendo eu te perdoo. E quando Jesus diz eu te perdoo, Ele está dizendo eu te salvei. O ladrão da cruz recebeu a certeza da salvação. A mulher adúltera recebeu a certeza da salvação. Zaqueu, Jesus disse, hoje veio salvação nessa casa. Agora Zaqueu ia ficar se debatendo, estou salvo ou perdido, estou salvo ou perdido. Escuta, Zaqueu, você já se esqueceu que Jesus falou? Jesus não entrou na sua casa e na sua vida? E Jesus não falou, hoje veio salvação nessa casa? E por que você continua dizendo, estou salvo ou perdido, estou salvo ou perdido? Está você vivendo na prática de pecados conhecidos? Existem pecados que você não confessou ainda? Não. Que eu saiba, não. Então por que duvidar da graça de Jesus? Por que duvidar da graça de Jesus? Salvação consiste naquilo que Jesus fez na cruz por você e continua fazendo no santuário celestial, intercedendo por você. A salvação não depende de você, meu irmão. A salvação depende de Jesus e Ele fez tudo. Você só tem que aceitar a salvação e deixar que Ele guie a sua vida e o unja com o Espírito Santo. Isso é diário, isso é todas as manhãs. Todas as manhãs você deve acordar antes do sol nascer e comece a louvar a Deus. Os hinos que eu mais canto são hinos que falam santo, santo, santo. Tem o 577 do Inário. 577, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Esse hino dos adoradores que fala santo é o teu nome. Você canta, você louva. Aquele hino do quarteto, eu quero olhar para o céu e ver a nuvem. Queridos, você canta todos os dias, você louva a Deus e aquilo é incorporado em você. O céu pega você. A santidade de Jesus pega você. Ela gruda em você.
Não é só o mal que é pegajoso, não. O bem também é pegajoso. Quando você contempla o Santo de Israel, você é feito santo ao Senhor. Mas isto é diariamente, insistentemente, com perseverança e determinação. Aconteça o que acontecer, você não vai sair de casa sem se ajoelhar e cantar e louvar e pedir o batismo do Espírito Santo e dizer: Senhor, eu estou pronto para o altar e eu estou pronto para o arado. O que o Senhor quer de mim? Se o Senhor quiser me colocar no arado para lavrar a terra, para trabalhar, eis-me aqui. Se o Senhor me quiser colocar sobre o altar para que eu seja sacrificado e que eu morra hoje, eis-me aqui. Eu não te peço vida, eu não te peço morte, eu unicamente te peço poder para viver, para glorificar o teu nome, os dias e os meses e os anos que o Senhor quiser. Eis-me aqui, envia-me a mim. Um dia Deus perguntou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu humildemente. É com humildade e com coração tremente que você responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Não é com arrogância, não é com espírito de orgulho. O Senhor escolheu o homem certo, olha aqui. Não, é com humildade que Isaías respondeu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, batiza-me, cobre-me com a tua justiça, envolve-me nos teus braços. Queridos, Zacarias capítulo 3 e o verso 5: e disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor, ou seja, Jesus, estava ali. E Jesus protestou a Josué dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos. Está vendo aí o caminho da santificação? Esse é o caminho da santificação. Isso acontece depois que você é salvo por Jesus. Você deixa de andar nos caminhos de Satanás, do reino das trevas, das baladas, das músicas do mundo, enfim, você começa a andar nos caminhos do Senhor. Os caminhos de Satanás perdem atração, o pecado não lhe é mais atrativo, o pecado se torna repugnante. Você começa agora a andar nos caminhos de Deus. Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse 12:10 diz que ele gosta de acusar. Irmão, não seja acusador. Quando você acusa, você está fazendo a obra de Satanás. Apocalipse 12:10. Aqui nós lemos: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Até a morte de Jesus na cruz, Satanás ia ao céu, de quando em quando, e sempre estava acusando os irmãos de Cristo. Como acusou Jó, ele acusava todos. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele foi derribado, ele foi derrubado, ele foi lançado do céu pela segunda vez. A primeira vez ele foi lançado do céu
Na batalha que houve em Apocalipse 12, verso 7, houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou lugar nos céus para ele. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo. Isso foi lá, antes da criação de Adão e Eva. Ele foi expulso do céu. Mas depois, em Gênesis capítulo 3, diz que ele conseguiu levar Eva e Adão ao pecado. E ele se tornou o senhor da terra, Satanás, o representante da família humana. E queridos, agora ele comparecia no céu, nos concílios celestiais, representando o planeta Terra. E ali ele acusava os seres humanos diante de Deus, o acusador dos irmãos de Cristo. Mas quando Jesus morreu na cruz, sem pecado, morreu pelos nossos pecados, então Satanás foi expulso do céu outra vez, agora como representante da terra, porque o representante da terra dali para frente seria Jesus, nome santo e venerável, Jesus amigo, Jesus perdoador, Jesus que deu a vida por você, Jesus que ressuscitou por você, Jesus que subiu ao céu por você, e Jesus que vai voltar buscar você. Esse é o nosso representante no céu. O acusador foi expulso, e os acusadores dentro da igreja precisam ser expulsos, porque são de Satanás. Como Satanás acusou Josué e o povo de Deus, assim em todos os séculos ele acusa os que buscam a misericórdia e o favor de Deus. A controvérsia se repete em relação a cada alma que é libertada do poder do mal e cujo nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Jamais é alguém recebido na família de Deus sem que se exalte a decidida resistência e raiva do inimigo Satanás, quando alguém é recebido na família de Deus. Mas aquele que foi a esperança de Israel, aquele que é a defesa de Israel, aquele que é a nossa justiça e redenção, ele também, Jesus, é a esperança da igreja hoje. As acusações de Satanás contra os que buscam o Senhor não são movidas pelo desprazer que Satanás tem pelos pecados que nós cometemos, não. As acusações de Satanás contra você e contra mim, não é o desprazer dele pelos pecados que nós cometemos, porque ele gosta destes pecados que nós cometemos. As acusações de Satanás contra você e contra mim, qual é o fundamento das acusações? A inimizade que ele tem com Jesus. Tudo o que Satanás faz é por causa da inimizade que ele tem contra Jesus. Satanás se regozija nos defeitos de caráter daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Ele se regozija quando você diz: eu não consigo vencer esse defeito. Ele se regozija quando vê que você está desanimando. Eu não vou mais confessar esse pecado, eu não consigo vencer mesmo, para que continuar confessando? Isso é hipocrisia. Todo dia eu estou confessando o mesmo pecado, vou parar de confessar. Não, irmão, continue confessando, até que você crie vergonha na cara e pare de pecar. Porque o que precisa é vergonha na cara, irmãos. E quando você fica confessando todos os dias o mesmo pecado, vai chegar um momento que você vai sentir vergonha, e vai falar: Senhor, eu tenho que romper com o pecado, e é hoje, Senhor, que eu quero romper com esse pecado, basta, liberta-me dele, eu te autorizo a fazer esta libertação na minha vida. Satanás exulta nos defeitos de caráter, defeitos acariciados. Eu estou há 30 anos na igreja, estou há 40 anos na igreja, e daí, queridos? 30, 40 anos praticando os mesmos pecados. Lembre-se, o pecado é um ato voluntário da alma. Lembre-se disso. O pecado é um ato voluntário da alma. Eu peco porque Satanás não... Deixa de lado Satanás aí. Eu e você temos dentro de nós uma natureza que se chama pecaminosa.
E nós somos tentados pela natureza pecaminosa que nós mesmos temos. Vocês já leram lá em Tiago? Abra sua Bíblia em Tiago. Sim, capítulo 1, verso 13. Obrigado. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, como? Pela sua própria concupiscência, pela sua própria natureza pecaminosa, nós somos enganados. Você precisa, meu querido irmão, você precisa matar essa natureza pecaminosa à fome, matando-a de fome, que ela fique tão fraca, com as pernas tão bambas, que não consiga se levantar. E você mata essa natureza pecaminosa de fome, não lhe dando de comer novelas e filmes e músicas e alimentos que alimentam a natureza carnal. Alimente somente a natureza espiritual, a natureza santa gerada pelo Espírito Santo em você, através do estudo diário da Bíblia, da confissão diária, do louvor diário, da busca do batismo do Espírito Santo diariamente, e você vai fortalecendo a natureza espiritual. Esqueça a natureza carnal, não a alimente. Lembre-se, natureza carnal gosta de carne. As acusações de Satanás contra o povo de Deus é porque ele é inimigo de Jesus. Mas o pecado é um ato voluntário da alma. Então você decida não pecar. Mas e o poder para não pecar? O poder vem de fora. Mas a decisão para não pecar vem de dentro. É você que decide não pecar. E o poder vem de Deus. Satanás sabe que os que buscam o perdão e a graça de Deus os obterão. Satanás sabe que aqueles que pedem perdão receberão. Você se levanta perdoado e salvo. Não tem essa, eu confessei e Deus não perdoou. Deus perdoa. Mas ele sabe que amanhã eu vou pecar de novo, mas ele perdoa. Sabe quando ele vai deixar de perdoar? Quando você deixar de confessar. Satanás sabe quão misericordioso é Deus, porque ele viveu na presença de Deus. Ele era anjo cobridor na presença de Deus. Ele sabe quão perdoador é Deus. Por isso, Satanás apresenta os pecados nossos, jogando-nos na cara os pecados nossos, para nos desencorajar da confissão. Ele quer que você pare de confessar. Os que forem fiéis a Deus serão ameaçados. Os que forem fiéis a Deus serão denunciados. Os que forem fiéis a Deus serão proscritos. Serão traídos pelo pai, pela mãe. Lucas capítulo 21, 15. Pelos pais, pelos irmãos, pelos parentes, pelos amigos, pelos irmãos da igreja, seremos traídos. Seremos caluniados. Espere isso. Eu estou decepcionado. Decepcionado? Deus já falou que vai ser assim. Os inimigos se levantarão dentro da própria casa, dentro da própria igreja. Não há harmonia entre trigo e joio. Não há harmonia entre luz e trevas. Mas luz e trevas estão dentro da igreja. Trigo e joio estão dentro da igreja. Ninguém está falando do mundo aqui. Estamos falando da igreja. Não há harmonia. Só que os que são trigo são bondosos, misericordiosos. Nunca acusadores, nunca críticos. Perdoadores, tolerantes com os outros. Mas haverá ameaças, denúncias e traições. Nossa única esperança está na misericórdia de Deus. Nossa única defesa será a oração e a dependência total do Espírito Santo. Essa é a única solução. Como Josué suplicou perante o anjo, assim a igreja precisa suplicar diante de Jesus, com o coração quebrantado
com inabalável fé, nós suplicaremos perdão e libertação por meio do sangue de Jesus, nosso advogado. Você não foi chamado para ser perdedor, você foi chamado para ser vitorioso. Você nasceu para ser vitorioso. Quando você nasceu, já existia uma provisão para o seu pecado. Todos nós nascemos destinados à salvação. Ninguém na terra nasce destinado à perdição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos os que nascem, nascem com destino ao céu. Satanás quer tirar isso da sua cabeça. Não permita. Seu destino é o céu. Você foi comprado pelo ouro do sangue de Jesus. O tentador se põe ao lado de Jesus e acusa Josué. É a cena de Zacarias capítulo 3, acusando Josué. Ele aponta para os vestidos sujos de Josué, para o caráter defeituoso de Josué. Ele é o acusador. Satanás apresenta nossas fraquezas, nossa leviandade, nossos pecados de ingratidão, nossa dessemelhança com Cristo, que tem desonrado a Jesus. Satanás usa tudo isso para apresentar diante de Jesus e pergunta: é este povinho que o Senhor quer colocar no meu lugar? Eu fui expulso com 1/3 dos anjos do céu. Agora o Senhor quer colocar esse povo, com todos esses defeitos de caráter, lá no meu lugar? São eles que vão me substituir no céu? Ele ridiculariza, e Jesus diz: são eles mesmos, porque eu os comprei com meu sangue, eles são meus irmãos, porque com todos esses defeitos de caráter e pecados, eles confessam, eles se humilham, eles buscam perdão, eles buscam a graça. Não é o tamanho do nosso pecado, irmãos, mas é o tamanho da graça. Graça não se explica, graça se aceita, porque não dá para entender a graça. Por que Deus fez tanto para nos salvar a nós, míseros pecadores? Para mostrar diante do universo que existe graça, e que Deus não é aquilo que Satanás pintou de Deus, dizendo que Deus é ruim, Deus é arbitrário, Deus não é perdoador. A graça é uma resposta para as acusações de Satanás, e a graça só pode ser demonstrada em você. Regozije-se na graça, meu irmão. Pare de viver deprimido e fracassado, regozije-se na graça. Satanás tenta nos aterrorizar com o pensamento de que o nosso caso é perdido, que não tem esperança. Satanás tenta nos aterrorizar com a mancha das nossas profanações, dizendo que estas manchas nunca poderão ser lavadas, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Só do pecado não confessado ele não pode nos purificar. As pessoas perguntam: o que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é o pecado não confessado, é o pecado acariciado, é o pecado que você insiste em praticar sabendo que é pecado. Isto é o pecado contra o Espírito Santo. Isto apaga o fogo do Espírito Santo, isso entristece o Espírito Santo, e você então fica com a sua consciência empedernida, cauterizada, e não consegue mais ouvir a voz de Deus. Satanás tem um conhecimento acurado, Satanás tem um conhecimento exato de todos os pecados que ele nos levou a praticar. Ele conhece um a um. Mas Jesus Cristo os perdoa um a um. Por isso as nossas confissões precisam ser específicas. Você pare de confessar: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Dê nome para os pecados. Dê nome para os pecados. Ó Senhor, me perdoe o pecado da pornografia. Eu sou um viciado. Isto te desagrada. Me liberta pelo sangue de Jesus.
Você peça perdão e corta a internet da sua casa. Porque não adianta nada você ficar pedindo perdão e libertação, mas a internet está lá. Crie uma estratégia, meu irmão. Crie uma estratégia para se ajudar. Quando com 17 anos, 16 para 17 anos, eu decidi não ir ao cinema mais. Com 16 anos, Deus me convenceu e eu nunca mais pisei no cinema. Mas com 16 anos, eu passando pelas ruas, avenidas de Curitiba, onde estavam os cinemas, eu parei de andar naquela avenida. Eu caminhava 2 ou mais quadras para não passar em frente do cinema. Você cria estratégias. Por que você vai querer se expor? As pessoas baixam a guarda. As pessoas não criam estratégia. As pessoas confiam muito nelas mesmas. Como um pastor amigo dizia, não tem problema não, eu saio com as irmãs no carro sozinho, eu vou visitá-las sozinha na casa delas, mesmo que o marido não esteja. Falei, continue, companheiro, vai em frente, você vai ver o que vai dar. Você tem que criar estratégias, irmãos. Estratégia para não se expor ao pecado. Conquanto os seguidores de Jesus tenham pecado, e nós temos pecado, eles não se entregaram ao controle das instrumentalidades satânicas. Não é porque você pecou que você é de Satanás. Você só é de Satanás quando você não confessa. Não é quando você peca que você é de Satanás. É quando você não confessa que você é de Satanás. Entendeu, irmão? Ficou claro isso? Nunca estaremos sob o poder de Satanás se estivermos confessando em lágrima e arrependimento. Nunca. Não deixe o sol se colocar sobre a sua ira. Antes de dormir, confesse e regozije-se no perdão. Arrependemo-nos dos nossos pecados e procuramos o Senhor em humildade e contrição, e o advogado Jesus pleiteia por nós e nos cobre com a sua justiça. Jesus declarou para Satanás, diante de Josué: o Senhor te repreenda, ó Satanás, eu dei a minha vida por estas almas, eles estão gravados na palma das minhas mãos. Como é que Jesus pode se esquecer de você? Aqueles sinais, aquelas cicatrizes nas mãos de Jesus, nos pés de Jesus, na fronte de Jesus, são eternas. No novo céu e na nova terra, todo mundo vai estar muito bonitinho, perfeito, sem rugas, sem manchas, sem nada. Mas Jesus eternamente levará cicatrizes nas mãos, nos pés, na fronte, cicatrizes que nos lembram o preço que Ele pagou por mim e por você. Como é que Ele pode se esquecer de você, se Ele te tem gravado nas palmas das mãos? É possível? Não, não é possível. Eu te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Vocês podem ter imperfeições de caráter, e todos nós temos. Podemos ter falhado em nossos esforços, e todos falhamos, mas nos arrependamos e recebamos o perdão e a aceitação de Jesus. Os assaltos de Satanás são fortes, os enganos são sutis, mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, olhando a nossa aflição, quando nós clamamos com angústia de alma, dizendo: Senhor, liberta-me, porque eu não tenho forças para me libertar. Tira de mim essas tendências, porque eu não tenho forças para tirar. Jesus apresentará você diante do Pai como um ouro provado no fogo. E todos nós vamos ser provados no fogo. Todos nós. Ninguém chegará no céu sem ter passado por uma fornalha de fogo ardente, chamado provações. A escola das
provações, as obreiras de Deus. Jesus aprendeu a obediência através daquilo que ele padeceu. Nós aprendemos a viver em obediência a Deus através do padecimento também. Jesus sofreu, você sofre, todos nós sofremos, mas é o ouro sendo provado no fogo. Nada neste mundo é tão caro ao coração de Deus como a sua igreja. É a menina dos seus olhos. Mas quando eu falo igreja, não são os prédios luxuosos, não são as 4 paredes. Quando eu falo que a igreja é a menina dos olhos de Deus, estou falando do ser humano, pecador. Você e eu somos a menina dos seus olhos. Ele não deixa o seu povo ser vencido pelas tentações de Satanás. Ele punirá os que o representarem mal, mas será misericordioso para com todos os que sinceramente se arrependem. Ele dará necessário auxílio aos que o invocam, pedindo forças para o desenvolvimento de um caráter cristão. Instigados por Satanás, os governantes deste mundo estão procurando destruir os filhos de Deus, mas pudessem os olhos dos filhos de Deus serem abertos, como foram abertos os olhos do servo de Eliseu lá em Dotã, e eles veriam anjos de Deus acampados em redor deles, pondo em xeque as forças das trevas. O servo do Eliseu não enxergava nada, mas Eliseu estava vendo um exército celestial cercando a cidade, muito mais poderoso do que o exército inimigo. Mas o servo do Eliseu não enxergava nada. Por quê? Porque ele era carnal. Como era o nome dele mesmo? Coitado dele. Acabou ficando com a lepra de Naamã. O mal pega, irmãos. O mal pega. Mas louvado seja Deus que o bem também é pegajoso. Quando você contempla a face de Jesus, quando você passa pelo menos 1 hora, presta atenção, irmãos, quando você passa pelo menos 1 hora, louvando ao Senhor, derramando a sua alma diante do Senhor, confessando e buscando o batismo do Espírito Santo, lendo a Bíblia, lendo o livro desejado de todas as nações, estas coisas celestiais pegam em você, e você perde o gosto pelo mundo, perde o gosto pela televisão, perde o gosto pelas coisas erradas, e você olha assim como sendo coisas estranhas para você, e você diz: Senhor, eu não sou deste mundo, eu estou aqui, mas eu não sou daqui, minha cidadania é o céu, me leva logo, me leva logo. Enquanto Satanás tem estado a fazer acusações, anjos santos, anjos invisíveis, estão passando de um para o outro lado, pondo sobre os fiéis servos de Deus o selo do Deus vivo. A obra do selamento. Através da história do povo de Deus, grandes montanhas de dificuldades aparentemente invencíveis, têm se levantado diante do povo de Deus. Tais obstáculos são permitidos pelo Senhor como um teste de fé. Não reclame das provações, porque foram permitidas por Deus. Lembre-se que cada provação, seja a sua casa pegando fogo, seja o seu emprego, perdendo o emprego, seja o seu carro incendiando ou sendo roubado, seja a doença, seja o que for, provações, lembre-se que elas vieram, mas antes passaram pelas mãos de Deus. Deus pesou, Deus mediu, para ver se você poderia suportar ou não, e então Deus liberou. E eu não posso ficar amaldiçoando o mal que me acontece, porque passou pelas mãos do meu Pai, e é a fornalha de fogo, é o ouro sendo provado no fogo. E nós podemos dizer como Jó disse, quando perdeu tudo, perdeu até os filhos, Jó não amaldiçoou, mas ele disse: bendito seja o Senhor. Mas por que você está dizendo bendito seja o Senhor, se o seu filho está morrendo no hospital?
porque Deus sabe todas as coisas. Minha vida está nas mãos de Deus, e a vida dos que são meus está nas mãos de Deus também. Eu não preciso compreender as perseguições, eu não preciso entender o que está acontecendo, eu só preciso crer que Deus é soberano, Deus está acima de tudo e de todos, e Ele tem o controle, nunca perderá o controle. Nunca perderá o controle. Ele é o soberano do céu e da nossa vida. Tais obstáculos que aparecem na nossa vida são permitidos pelo Senhor como um teste de fé. Quando somos apertados de todos os lados, é sobretudo o tempo de confiarmos em Deus e no poder do seu Espírito. Ante os reclamos da fé, os obstáculos postos por Satanás no caminho do cristão desaparecerão, pois os poderes do céu virão em auxílio e dirão para você: nada vos será impossível. Algumas vezes Deus disciplina os seus obreiros, levando-os a desapontamentos e aparente fracasso. É propósito de Deus que nós aprendamos a dominar as dificuldades. Vocês já ouviram aquela história do aluno de matemática que roubou os resultados do professor? Uma prova de matemática. Então, na hora da prova, ele não trabalhou com os problemas da matemática, ele já colocou direto os resultados. Nós somos parecidos com esse aluno. Nós queremos roubar de Deus, conseguir de Deus os resultados dos problemas, para evitar trabalhar com os problemas. Mas Deus quer que você aprenda a trabalhar com os problemas. Vejam aqui, é propósito de Deus que aprendamos a dominar as dificuldades, a solucionar os problemas. Muitas vezes somos tentados a fracassar ante os obstáculos, mas se mantivermos o princípio da confiança firme em Deus, o sucesso sobrevirá ao lutarmos contra as dificuldades. A igreja não foi estabelecida pelo poder humano e pela força humana, e ninguém pode destruir a igreja. A igreja não foi colocada sobre a rocha da força humana, mas sobre a rocha que se chama Jesus Cristo, a rocha dos séculos. Foi a igreja fundada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem joio dentro da igreja, mas tem trigo. Deus tem o seu remanescente fiel, e ele permanecerá fiel até o fim, como Elias. Eu só restei, Senhor. E Deus disse: não, Elias, não é só você, tem mais 7.000. Deus tem um remanescente, sempre teve. A presença de Deus dá estabilidade. Não confie em príncipes, nem em filhos dos homens, é a palavra de Deus. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Isaías 30, verso 15. Isaías 30, 15. Onde está a força nossa? No sossego e na confiança. A nossa força não está na correria de cada dia. Satanás quer que você se levante correndo, e corra o dia todo, e chegue tarde da noite em casa, sem tempo para nada, dormir pouco. Enfim, Satanás quer esta vida agitada, mas Deus está dizendo, Isaías 30, 15, no sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas o povo não quer sossegar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é na correria. Nós temos que nos aquietar para saber que Deus é Deus. No silêncio da comunhão. Não por força, nem por violência. Zacarias 4:6. Zacarias 4:6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os servos de Deus devem ser tão firmes como a rocha, retos nos princípios, mas do mesmo modo devem manifestar simpatia e longanimidade para com os que caem. Como a gente exclui gente tão facilmente. A pessoa fica 2 anos fora da igreja, não é excluída. A hora que ele volta para a igreja, aí ele é excluída. Queridos, misericórdia, tolerância,
simpatia e longanimidade. Há necessidade de verdadeiros reformadores como Esdras. Há necessidade de homens poderosos nas Escrituras Sagradas. A abundante iniquidade prevalecente hoje pode ser atribuída em grande medida, à deficiência do estudo da Bíblia. As pessoas não conhecem mais a Bíblia. Quando a palavra de Deus é posta de lado, é rejeitado o seu poder para restringir as más paixões do coração natural. Com o abandono da Bíblia, tem vindo o abandono da lei de Deus. Estão colocando a Bíblia de lado. Os que estão buscando o apoio da Igreja Mundial para a ordenação da mulher ao ministério, eles dizem, nós estamos concordando com a ordenação da mulher ao ministério porque a Bíblia não proíbe. Interessante, não é? A Bíblia também não proíbe guardar o domingo? Você já leu algum verso na Bíblia proibindo guardar o domingo? Não existe? A Bíblia manda guardar o sábado. A Bíblia proíbe ordenar a mulher ao santo ministério? Não. Mas a Bíblia manda ordenar quem? O homem. Foi símbolo de Jesus como cabeça do lar e cabeça da igreja também. Porque Cristo é o cabeça. Não é porque o homem é melhor do que a mulher. Não, irmãos, o homem não é melhor do que a mulher. A mulher sabe fazer muito mais coisas que o homem. Tem muito mais talentos para realizar a obra do Senhor. Mas Deus escolheu colocar o homem como cabeça. Isso foi Deus quem fez. Não é proibido pela Bíblia ordenar a mulher, mas é aconselhado pela Bíblia a ordenar o homem. Não é proibido guardar o domingo pela Bíblia, mas é aconselhado a guardar o sábado. Nós temos que trabalhar em cima do que a Bíblia diz e não em cima daquilo que a Bíblia não diz. Como é que você vai trabalhar em cima daquilo que a Bíblia não diz e esquecer o que a Bíblia diz? É a falta do estudo da Bíblia que tem levado a igreja a tomar decisões que não agradam a Deus. Os reformadores, cujo protesto nos deu o nome de protestantes, eles estavam fundamentados na Bíblia. Foi por causa da Bíblia que João Hus foi queimado. Foi por causa da Bíblia que Martinho Lutero foi perseguido. Queridos, é em cima do que está escrito e não em cima do que não está escrito. Não é a teoria do silêncio que vem de Deus, é a teoria do assim diz o Senhor que vem de Deus. Não é teoria, é princípio do assim diz o Senhor. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, chorem os sacerdotes e ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, Senhor, poupa o teu povo, não entregues a tua herança ao opróbrio. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, não os vossos vestidos, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em beneficência e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e deixará após si uma bênção. Joel capítulo 2, versos 15 a 17. Joel capítulo 2, versos 12 a 14. Queridos, os filhos de Deus não devem apenas orar com fé, mas eles devem também agir. Neemias não se deixou ficar na dependência da incerteza. Os meios que faltavam para Neemias, ele os pediu, buscou e recebeu. O Senhor está ainda desejando mover o coração dos que têm posse dos seus bens em favor da causa da verdade. Está faltando alguma coisa? Peça. Ore a Deus e peça. Em cada movimento religioso, em cada igreja, existem alguns que, conquanto não possam negar que a causa é de Deus, mantêm-se arredios, recusando fazer qualquer esforço para ajudar. Faria bem se tais pessoas lembrassem o registro que é mantido no céu, o livro no qual não há omissões e nem erro, e pelo qual serão julgados. Ali no livro do céu, cada oportunidade negligenciada para o serviço de Deus é registrada ali. E ali, igualmente, cada ato de fé e amor é mantido em eterna lembrança.
A igreja é em grande medida responsável pelos pecados dos seus membros. Ela encoraja o mal quando deixa de levantar a voz contra o mal. Encoraja o mal quando deixa de pregar contra o mal. Os costumes do mundo não são norma para o cristão, nem as músicas do mundo são norma para o cristão. Deus não quer que a sua igreja se torne semelhante ao mundo para atrair o mundo. Não devemos praticar as práticas sutis e astutas e as extorsões do mundo. Cada erro praticado em relação aos filhos de Deus é praticado contra o próprio Cristo na pessoa dos seus santos. Toda tentativa de tirar vantagem da ignorância das pessoas, toda tentativa de tirar vantagem da fraqueza e do infortúnio de uma pessoa é registrado no céu como fraude no livro de razão do céu. Uma pessoa é ignorante e você arranca dela as coisas, porque ela é ignorante. Uma pessoa está vendendo por R$1.000 algo que vale 10 mil, ela não sabe que vale 10 mil, e você arranca dela por 1.000 aquilo que valia 10, porque ela é ignorante. Mas nos livros do céu isso é registrado como fraude. É precisamente quando um homem chega ao ponto de tirar vantagem para si da desvantagem do outro. A esposa está enferma no hospital, está com câncer, ele não tem dinheiro para pagar o hospital, ele está vendendo a casa porque é a única coisa que ele tem, ele não tem de onde tirar dinheiro para pagar a dívida, ele vende por qualquer preço, então você oferece o mínimo possível e arranca dele a única coisa que ele tem. É precisamente quando um homem chega ao ponto de tirar vantagem para si da desvantagem do outro, que a sua alma se tornará insensível à influência do Espírito Santo, e o ganho obtido a tal preço é uma terrível perda. E chega em casa e diz para a esposa: fiz um ótimo negócio hoje. Não, você não fez um ótimo negócio, você fez um grande roubo. Os verdadeiros servos de Deus trabalham com determinação que não falhará, porque estão na constante dependência do trono da graça. Na obra da reforma que precisa ocorrer hoje, há necessidade de homens e mulheres, como Esdras e Neemias, que não desculpem o pecado, nem se esquivem de vindicar a honra de Deus. Esdras e Neemias se humilharam perante Deus, irmãos. Neemias não era sacerdote, Neemias não era profeta, Neemias não tinha título nenhum, mas ele era um reformador. Ele não era um reformista, ele era um reformador. Reformista é o que sai da igreja, reformador é aquele que fica dentro da igreja, fazendo a obra da reforma dentro da igreja. Ele era um reformador surgido para um tempo importante. Se os líderes na causa da verdade não mostram zelo, se são indiferentes, se são vazios, a igreja será descuidada e indolente. A igreja será amante dos prazeres, se a liderança for displicente, relaxada espiritualmente. Um homem cujo genro é pastor, ele disse assim: eu não fico feliz, eu fico muito triste quando eu chego em casa e vejo o meu genro, que é pastor. Cada vez que eu chego lá, ele está na frente da televisão. Ele estava incomodado, porque ele é um membro fiel da igreja, mas vê o genro, que é pastor, sempre na frente da televisão. Quando a liderança é descuidada, negligente, a igreja será amante dos prazeres, porque a água nunca sobe acima da caixa d'água. A água nunca sobe acima da caixa d'água. A liderança da igreja é o limite de espiritualidade da igreja. A Bíblia se sobressai em contrastes vivos e evidentes. O pecado e a santidade são postos lado a lado na Bíblia, para que possamos discernir o bem e o mal, o pecado e a santidade, e tomar posição ao lado da santidade. Lembram-se vocês de Sambalá? Vocês lembram de Sambalá, de Tobias?
Sambalá e Tobias tentaram prejudicar a obra de Esdras e de Neemias, colocaram empecilhos, fazê-los parar de reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo. Eles escreveram cartas para o rei, eles jogaram pedras, eles eram traidores, mas eles se faziam de amigos. Dentro da igreja existem hoje os Sambalás e os Tobias, que querem impedir a obra da reforma e do reavivamento. Os terríveis resultados da transgressão das leis de Deus são postos em contraste com as bênçãos da obediência. Deus está procurando reparadores de brechas feitas na lei de Deus. E eu termino lendo com vocês Isaías 58. Isaías 58, verso 12. Deus está procurando reparadores de brechas. Deus não está precisando de pessoas talentosas. Deus não está precisando de pessoas cheias de títulos. Deus está precisando de reformadores, reparadores de brechas. Isaías 58, 12 diz assim: e os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados. Ou seja, vão voltar às origens, vão ser fiéis ao assim diz o Senhor. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de brechas, restaurador das veredas para morar. E começa onde? Verso 13. O reparar as brechas começa na lei de Deus. Se desviares o teu pé do sábado. O sábado se tornou um dia como os outros. As pessoas viajam, compram, saem de viagem no sábado, chegam de viagem no sábado, vão para restaurantes no sábado, entram no pôr do sol, sem santidade, sem ter tudo preparado dentro de casa, para receber o dia do Senhor, com a família reunida, com cânticos de louvor a Deus. Deus quer fazer reforma. À medida que você respeita com muito zelo o dia do Senhor, Deus o abençoa. Porque respeitar as horas sagradas do sábado é respeitar Deus. Se desviares o teu pé do sábado, está vendo que o reparador de brecha começa exaltando a santidade do sábado? E de fazer a tua vontade no meu santo dia. E se chamares ao sábado um dia deleitoso, gostoso, agradável, não o domingo, irmãos, não o domingo, o sábado, um dia agradável, gostoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Você vai se sentir feliz ao lado de Jesus, e Ele te fará cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentará com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor falou, e Ele cumpre. Deus está procurando reformadores, como João Batista, vida simples, fiel e santa, preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. Amém, irmãos? Quem aqui está disposto a falar como Isaías falou? Senhor, humildemente e confiando unicamente na graça do meu Senhor Jesus, eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quantos querem falar humildemente como Isaías? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você neste momento, tá? Vamos nos ajoelhar e vamos orar, nos consagrando ao Senhor. Pai Santo que estás nos céus, ajoelhados na Tua presença, reconhecendo a nossa fragilidade,
O próprio Isaías, antes de dizer, eis-me aqui, ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, de impuros lábios. Mas o Senhor Deus o tocou com a brasa viva do altar. E disse, purificado está o teu pecado. E então Deus perguntou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E então, Pai querido, humildemente Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos na tua presença ajoelhados e dizendo, purifica-nos do nosso pecado. Que o Senhor toque os nossos lábios com a brasa viva do teu altar. Que o Senhor nos cubra com a justiça de Jesus. Que o Senhor nos envolva com a graça. Graça inexplicável. Graça que perdoa e que salva. Apaga o passado. Nos coloca no caminho do céu. Esta graça infinita, confiando nela é que nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós, usa-nos, dá-nos o batismo do Espírito Santo, não só hoje, mas cada manhã, que sejamos templos do Espírito Santo. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.